Saudações rubro-negras flageniais. Hoje o Flamengo vive um daqueles dias pesados, né? Proposta oficial por Paquetá na mesa, pressão absurda no Carioca, Felipe Luiz tentando segurar o vestiário e a torcida explodindo com atuações individuais. É notícia quente, é bastidor, é opinião sem filtro. Fica comigo até o final, porque tem coisa séria pra gente conversar. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Vamos lá, né, pessoal? Porque hoje o noticiário do Flamengo simplesmente não deixa ninguém respirar, né? Começa pela notícia que mais bombou nas últimas horas, né? O Flamengo oficializou a proposta ao West Ham por Lucas Paquetá. Não é mais especulação, não é mais bastidor. A proposta está na mesa, né? Cerca de 41 milhões de euros, né? Na mesa, tá? Então, assim, o Flamengo fez um movimento, mostrou força, mostrou intenção real, internamente há otimismo, né? E isso é importante destacar. Mas calma, né? Porque o West Ham quer mais, a pedida segue na casa dos 45 milhões de euros, mas já deu o ok para os 41.250 milhões de euros, mais ou menos, que o Flamengo fez nessa última proposta. E aí entra o jogo pesado na negociação, né? O Flamengo tenta reduzir, parcelar melhor, criar variáveis e aposta, né? Principalmente na vontade do jogador. E aqui vai minha opinião. O Flamengo não está errado, tá? Em esticar a corda até o limite. 41.250 milhões de euros já é um valor altíssimo para o futebol brasileiro. Só que Paquetá não é qualquer jogador, né? A gente já falou aqui no canal sobre isso. A identidade é identidade, né, pessoal? É liderança, é talento raro, é jogador pronto para decidir campeonato grande. Agora, o tempo joga contra, né? Essa novela não pode virar desgaste eterno, ou fecha ou vira ruído. Agora, eu acredito, agora, pessoal, eu falei que eu não acreditava no vídeo passado, né? Mas agora eu começo a acreditar, sim, que pode acontecer do West Ham, né, aceitar a proposta do Flamengo. Mas não seria o natural, tá, pessoal? De uma negociação com todos esses fatores, inclusive liberar seu melhor jogador, estando na zona de rebaixamento do melhor e mais competitivo campeonato do mundo, que é o campeonato inglês. Mas tem maluco para tudo, né? E tem a vontade do jogador também, e realmente existe essa possibilidade. Acredito eu que nessa semana aí talvez a gente já tenha esse desfecho, né, dessa contratação. Enquanto isso, dentro de campo, o cenário é outro problema para o Flamengo, né? O Flamengo perdeu o clássico para o Fluminense, se complicou no Carioca e hoje vive uma situação que ninguém imaginava, né? Flertando com o quadrangular do rebaixamento. 4 pontos em 5 jogos é pouco, é preocupante, é feio, mas precisa de contexto, né? Felipe Luiz foi muito honesto na coletiva, né? Falou em falta de treino, elenco incompleto, minutagem controlada, decisões pensadas antes do jogo. E isso é verdade. Mas futebol não espera, né? Principalmente o futebol brasileiro com esse calendário absurdamente maluco, insano que a gente vive, né? A CBF fez a mudança, mas a mudança só beneficiou o calendário para a CBF, né? Não foi ainda, pode-se dizer, julgado, né? Essa mudança pro melhor. Ela ainda está em teste, acredito eu, né? Pode até ser efetivada para o próximo ano, mas está em teste ainda. E não parece ser uma boa saída, mas, né, ainda está em desenvolvimento isso.
O Carioca cobra, né? A arquibancada cobra e o Flamengo sente, né? O treinador deixou claro, a prioridade agora é Brasileirão e Supercopa. Aliás, agora não sempre foi assim, né? E outra coisa que eu queria falar aqui sobre planejamento, o planejamento foi absolutamente certo do Flamengo nesse começo de campeonato, nesse começo de temporada. Absolutamente certo. Assertivamente certo. Porém, a execução não foi boa. Foi horrorosa, na realidade, né? A gente contava com um sub-20 mais forte para poder fazer os pontos que o Flamengo necessitava no começo do Campeonato Carioca, e isso não aconteceu. Muito também, a gente já falou sobre isso, mas eu vou tocar nesse ponto, pela falta de olhar, tá, do Flamengo para a base. Agora que esse ano que eles estão começando a mudar, que eles estão querendo contratar jogador para a base mais qualificados, principalmente para o sub-17 e sub-20. Mas isso deveria ter acontecido no ano passado e não aconteceu. A gente tem uma boa base, mas a base boa para disputar um começo de Carioca com times medíocres, porém profissionais, teria que ter um investimento melhor nessa base para poder acontecer isso. Nos outros anos, usaram-se a base, mas tinha jogadores profissionais mesclados em algumas partidas, tá? Então, vamos deixar bem claro isso aí. O objetivo é tentar conquistar tudo, a gente já sabe, né? E sempre foi Brasileiro e Supercopa, e lógico, Libertadores, Mundial e tudo mais, né? O objetivo do Flamengo. E aqui eu bato palmas porque esse elenco saudável e ajustado tem obrigação de brigar por tudo mesmo, tá? Só que existe um ponto que precisa ser dito. A torcida explodiu com o nome e sobrenome, né? Emerson Royal. As redes sociais viraram um tribunal, erros de posicionamentos, falhas defensivas, participação direta nos gols, né? O pacote completo da ira rubro-negra. O nome dele ficou entre os mais comentados do X, né? O antigo da rede social lá. E a cobrança foi pesada, né? Teve exagero? Teve, mas teve fundamento? Também teve, tá? Quando você custa 9 milhões de euros, vem da Europa, chega com status de reforço de peso, o nível de exigência sobe e sobe muito. E essa bucha é do José Boto, né? Que contratou, não vamos esquecer isso. Agora, atenção, Felipe Luiz não jogou o atleta na fogueira, né? Até pela característica do Felipe Luiz, ele nunca faria isso, pelo contrário, bancou, defendeu, falou em confiança, falou em processo, isso é postura de treinador. Mas tem um outro jogador que precisa entrar nessa análise, né? Pela história, pelo peso e pelo nível que já mostrou, né? E estou falando do Léo Ortiz, né? Jogador que o próprio Zico já chamou de o 10 da zaga, e ele realmente é. E é justamente por isso que a cobrança precisa existir, né? O Léo Ortiz foi muito mal na partida, foram vários erros de saída de bola, né? Foram 6 erros, na verdade, e no 5º erro, ele praticamente entrega o contra-ataque que resulta no primeiro gol do Fluminense, né? Ali o erro não é coletivo, é individual e de tomada de decisão. Ele é um jogador gigante, técnico, diferenciado, mas quando o jogo não está fluindo, tem que fazer o básico, o famoso arroz com feijão, e ele não fez isso, né? Forçou jogadas, insistiu em saídas arriscadas no momento em que o time precisava de segurança. Agora é importante contextualizar, início de temporada, ele vem de lesão desde o ano passado, ficou fora de vários jogos, né? Tem crédito enorme com a comissão técnica e com a torcida, por isso o nome dele não está sendo tão falado na derrota para o Fluminense. Mas isso não pode apagar a realidade. As digitais dele estão, né? No caso, sim, nessa derrota. As digitais dele estão, sim, nessa derrota. Crítica aqui não é perseguição.
Vocês conhecem o canal, o pessoal que me segue sabe disso, é coerência, tá? Jogador grande é cobrado como jogador grande. E reconhecer isso não diminui o Léo Ortiz, pelo contrário, mostra o tamanho que ele tem dentro do Flamengo. O problema é que o Flamengo hoje, pessoal, vive um paradoxo, né? Precisa dar tempo, mas joga sob urgência. E isso vale para o Royal, vale para o Lino, para qualquer um que ainda não engrenou. O técnico foi claro, né? Confiança se constrói jogando, minutos em campo, ritmo, competição. Só que o Flamengo não é laboratório eterno, né? E mais uma vez, eu vou falar aqui, né? O Cebolinha entra, faz gol, simples assim, resolve, decide, e na prática engole o Samuel Lino, né? Eu não entendo. Vamos ver na temporada como que vai ser. O jogador que custou 25 milhões de euros e que até agora não entregou nem perto do futebol que justifica esse investimento. E isso não é de hoje, tá, pessoal? Esse desempenho baixo do esperado vem desde o ano passado, assim como acontece com o Royal também. 2 investimentos altíssimos, tá? 2 jogadores que ainda não justificaram o que custaram, e isso é muito preocupante pensando na temporada longa e decisiva que o Flamengo vai enfrentar. Na minha opinião, Cebolinha é titular desse time, com sobra, não é discussão, é mérito, tá? Ele vem entrando bem, sendo decisivo, chamando o jogo, fazendo gol e mostrando intensidade. E eu venho falando isso desde o ano passado, né, pessoal? O pessoal que me acompanha sabe, inclusive jogou muito bem agora contra o Vasco e jogou novamente melhor que o Lino e entrou em seu lugar, né? Que entrou no seu lugar no segundo tempo contra o Vasco e não jogou bem de novo. Pessoal, no Flamengo não pode existir hierarquia por preço, porque nome ou por status. Joga quem entrega. E hoje, quem entrega, mas é o Cebolinha simples, direto e sem passar pano. E para fechar, uma reflexão importante, né, pessoal? Enquanto o clube tenta trazer Paquetá, ajustar ele, ganhar a forma física e sobreviver ao caos do Carioca, a comunicação precisa ser cirúrgica. Qualquer frase fora do tom vira munição, qualquer erro em campo vira incêndio. O Flamengo vive daqueles momentos clássicos, né? Que sempre o Flamengo vive, qualquer coisa é terremoto, vamos dizer assim, ou se organiza rápido, ou o barulho vira crise. Os próximos jogos vão dizer muito, Brasileirão batendo na porta, Supercopa valendo taça, e uma torcida que não aceita menos do que protagonismo. E você, o que você acha? Paquetá vale esse esforço todo? A cobrança em cima do Emerson Royal passou do ponto ou é consequência do peso da camisa? Comenta aqui embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal, porque o Flamengo, você sabe, nunca é pouco, nunca é simples, nunca é silencioso. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui, obrigado. Obrigado por flamengar comigo, créditos GE, o Globo, Lance, Coluna do Fla, site 90 Minutos, UOL Bola VIP, Mundo Bola, e eu vou pedir de novo para você, não se esqueça, meu querido, curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e acione o sino da notificação. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!